Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Vamos conversar agora com um cara que é professor de filosofia, mestre de filosofia pela PUC, professor Francisco Raso, ele que veio conversar com a gente um pouquinho sobre política de uma forma geral, né? A gente teve nesse final de semana acompanhado a eleição da Venezuela, onde o partido da situação do, entre parênteses, ditador Nicolás Maduro, que é daquela linha do Hugo Chávez, teve uma derrota histórica, né? Mesmo tentando alterar o horário da eleição e tudo mais, acabaram perdendo de 99 a 47 as cadeiras lá no parlamento venezuelano, ou seja, eles têm menos da metade da oposição, e isso faz com que a gente creia que na eleição majoritária ali pro executivo se mude o sistema de governo, assim como já aconteceu na Argentina. Então, aproveitando toda essa fotografia política da América do Sul, eu vim a convidar o nosso professor Francisco Raso para falar com a gente. Professor, boa noite, seja bem-vindo à Rádio Ipanema, é um prazer receber você. Prazer é meu, Thiago, boa noite, ouvintes. Boa noite, Thiago, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Estamos passando por um momento de mudança de cenário na América do Sul, né, professor? Uma mudança extremamente importante, porque muda a concepção de política que está enraizada na nossa mentalidade já há alguns anos, que é o foco de pensar uma política de esquerda e que está em decadência, e que está em desuso, e que está perdendo toda a sua perspectiva de crença, quer dizer. Antes da gente até se aprofundar nisso, eu queria que você explicasse um pouquinho o que seria essa esquerda propriamente dita, né? Vindo da cabeça de alguém que estuda isso, porque é muito conhecido como o comunismo, vamos dizer, mas seria mais um populismo atualmente. Por que isso está perdendo força na América do Sul? Porque na teoria é muito lindo. A gente tem toda a população hoje assistida pelo sistema de saúde aqui no Brasil, nós temos bolsas que auxiliam a grande maioria das famílias que não teriam outra condição de renda. Por que isso não deu certo ou não está dando certo, professor? Bom, não dá certo porque alguém tem que pagar a conta. E os governos de esquerda, eles se aparelham do Estado e tentam fazer distribuição de renda. Essa é a tese básica. Através de impostos, através de uma carga excessiva de impostos, tirar dos ricos e dar para os pobres. Mas tem uma lógica problemática aí, que parte da seguinte premissa, de que as pessoas são ricas porque... Desculpa, as pessoas são pobres porque alguma pessoa é rica. Aí vem uma instituição chamada Estado que faz a distribuição de renda. Entendi. Então, na teoria, o Estado serve como uma balança, né? Ou seja, tentando regular isso. Quanto mais dinheiro é gerado, mais dinheiro é distribuído. Não que esse dinheiro seja só distribuído de maneira boa, porque a gente está vendo casos como a Lava Jato, onde o dinheiro não era distribuído de uma maneira tão boa assim, até uma maneira muito onerosa para o Estado. E do outro lado, a gente teria qual contrabalança, assim? O que teríamos além da esquerda? O que seria a direita? Existe mais de uma direita? Como é que está sendo encarado isso hoje, professor? Boa pergunta. Existe mais de uma direita, assim como existe mais de uma esquerda. A ideia de ter um pensamento único é uma mentalidade ruim para se entender política. Política é um dado pluralista. Existe uma série de concepções de direita. Depois de vários... Pera um pouquinho. Desculpa, Luizinho, o que aconteceu? Não, vamos soltar? Continue então. Não existe uma que vigora unanimamente, assim, não tem uma unanimidade, não é unívoca, não tem um pensamento único em bloco. O que a gente pensa basicamente assim: liberalismo versus socialismo. Liberalismo é aquele que incentiva as individualidades e um Estado, presença de um Estado extremamente limitado. Uma política de comércio mais livre, menos afogada na mão do Estado, enquanto que uma política socialista, como eu disse anteriormente, é uma política que Eu vou tentar ser, vamos dizer assim, dar por exemplos, né? O que a gente vê hoje no Brasil é uma alta carga de impostos, como foi dita, uma distribuição de renda que não comporta, né? Se distribui mais do que poderia, o que teria, tanto é que o déficit aí apresentado nas pedaladas foi de 119 bilhões de reais, ou seja, não é uma conta que não fechou por pouco, né, Luizinho? Não é igual o nosso mês de fevereiro, que tá ali, tá curto. Faltou duzentão. Pede pro cunhado, fala, cunhado, é o seguinte, não é isso. Estão devendo aí quase que um salário inteiro para pagar o orçamento do ano. E aí, professor, nós temos do outro lado, do lado que seria do liberalismo, um Estado que não se mete muito, ou seja... Exatamente. O SUS não estaria garantido, no caso?
Olha, não estaria garantido, mas você consegue garantir a sua subsistência, a sua autonomia por outros meios. Você não precisa acreditar que cabe ao Estado criar um sistema de saúde. Porque eu acho que o grande lance do Brasil é isso, né? Começamos a ficar numa situação que as pessoas agora têm direitos adquiridos, né, Luizinho? As pessoas estão reféns da situação, porque para elas é necessário ter isso. Como é que vão ficar essas pessoas a partir de agora? Tanto aqui no Brasil, por exemplo, como na Argentina, como na Venezuela, né? Agora não mudou nada, né? Agora não mudou nada, mas assim, qual que é a tendência a longo prazo caso exista uma troca de pensamento de governo? Isso seria algo que não dá para mudar em 5 anos, por exemplo, né, professor? Se muda a mentalidade ao longo do tempo e demora. Acontece que a gente tem uma crença hoje em dia, enraizada na nossa cultura, de que nós dependemos da política para fazer tudo para nós. E não é bem assim. Nós falamos em direito, mas esquecemos daquilo que é mais importante, que é assumir as nossas responsabilidades individuais. Como eu disse, alguém precisa pagar a conta. Eu não sou pobre porque o outro é rico. Eu sou pobre às vezes por uma série de outras razões. É claro que você precisa de um Estado, de uma instituição que às vezes garanta algumas coisas, mas nem tudo. Nem tudo, né? E quais seriam os países, professor, que nós temos aí fora que adotaram uma linha um pouco mais dessa liberal e que hoje poderiam ser exemplos pra gente? Olha, você tem o grande país que é liberal no mundo, é os Estados Unidos, que é o grande modelo de liberalismo. Lá, por exemplo, não existe o SUS. Não existe o SUS, existe outros meios, mas assim, em geral, se fala muito nos Estados Unidos é que as pessoas que pagam o seu plano de saúde, por exemplo. Então assim, você que banca o seu plano de saúde. Coisa que aqui no Brasil também acontece, mas eu banco o plano de saúde e ainda banco impostos para bancar o SUS. Bancar o SUS, entendi. É verdade, né, professor? O Luizinho tá só balançando a cabeça, né, Luizinho? Você tá gostando do papo? Isso é uma grande verdade, né? Porque a gente paga tudo dobrado aqui, né? Você paga segurança, câmeras, tudo mais, segurança ruim. Plano de saúde tem que pagar e tem que pagar o dos outros. Então a gente só paga. E quando tem muita gente trabalhando, tem um cidadão trabalhando muito, tem outro que não tá trabalhando tanto. Alguém tá pagando a conta, não é isso? Há exceções, né, professor? Mas em geral é isso? Exatamente, quer dizer, é muito problemático dizer que todo mundo é igual, todo mundo merece os mesmos direitos. Não é bem assim. As pessoas, a ordem comercial da sociedade, quer dizer, a vida civil na nossa vida de sociedade, as pessoas são diferentes, as pessoas têm tendências diferentes. E você não pode pensar que uma instituição deve planejar e cuidar de tudo. Quer dizer, esse estado paternalista, esse estado que é quase muita gente usa essa expressão, não sei se eu gosto muito, mas o estado babá, né? Que tem que tomar conta de todo. É a Dilmãe, né? É isso. Agora, 10h24, o papo tá bom, conversando aqui com o professor Francisco Raso, ele que é mestre em filosofia pela PUC, é professor de filosofia e tá conversando com a gente tá falando um pouquinho sobre o liberalismo, falamos um pouquinho sobre o populismo e depois dessa música que a gente vai tocar agora, a gente vai falar sobre o conservadorismo. É isso, né, professor? Muito bom, exatamente. Retomando o nosso bate-papo com o professor Francisco Raso, ele que é professor de filosofia, ele já falou sobre o populismo, falou sobre o liberalismo e agora eu queria que o senhor falasse sobre o conservadorismo. Por quê? O conservadorismo seria um meio termo dos dois? O que é isso? Explica pra gente, pros nossos ouvintes, professor, por favor. Não, lembrando, o conservadorismo não é uma filosofia política meio termo entre liberalismo e socialismo. Ele é diferente. Ele é uma filosofia independente. Tem vários tipos de conservadorismo. O conservadorismo que eu partilho e defendo é aquele que tem duas premissas básicas. O homem perfeito e ele é contra utopias. O homem é imperfeito e é contra utopias, ou seja, a gente precisa de uma sociedade onde todos sejam pós-graduados, tipo, isso não vai acontecer. Não existe, né? Isso, não existe nada para um conservador de que no futuro a sociedade vai ser melhor, o governo deve indicar pra gente o caminho da salvação, nada disso. O conservadorismo é pé no chão, não faz tábula rasa da realidade, as mudanças devem ser respeitar o tempo das mudanças, não promete nada. A grande sacada do conservadorismo é o ceticismo em relação à política. Ceticismo. Ou seja, qual foi o último político que você votou, professor?
Que eu votei, eu nem lembro. Eu não acredito em nenhum político, eu não acredito na política, eu não acredito no governo. Qual que é a função do político, na sua opinião, professor? A função do político é muito limitada e cuidar de coisas extremamente básicas. Na minha opinião, a mais importante é fiscalizar, por exemplo, segurança pública, que é a ideia de Estado mínimo. Quer dizer, um político representa certos interesses da sociedade civil, mas ele não tem grandes funções, ele não pode resolver pra gente a esperança da nossa vida, né? Quer dizer, um político tem que partir da ideia de que um político é um ser humano corrupto, quer dizer, corruptível, né? Todo mundo tem um preço, teoricamente. Exatamente, e está sujeito a erros, e a política, na verdade, para um conservador, a tese base da política, é a ideia de que é a arte do possível, é criar mundos possíveis, não tem promessa. Qual é a ideia básica que todo mundo tem do político? É que ele promete. Milagreiro, né? Milagreiro, e não cumpre. Para um conservador, ele já parte da ideia de que o político... Na melhor das hipóteses, rouba, mas faz, né, Luizinho? Se der tudo certo, exatamente. Né? Falando de mim, companheiro. Meu amigo Luizinho Rodrigues, esse cara fantástico. Bom, e professor, eu gostaria que você, sendo um conservador, um cara que é realista, eu vou te dar o cenário eu vou fazer um exemplo, uma hipótese. Perfeito. E aí em cima dessa análise você fala pra gente, imagine um país de 200 milhões de habitantes, com mais de 25 estados, né? Um país onde a educação é péssima, e onde a gente tem muitos impostos, os juros mais altos do mundo, onde os desempregos estão crescendo e a recessão é há mais de um ano. Esse país está em vias de um impeachment a ser votado, ninguém sabe o resultado, mas o que mais preocupa esse país que eu estou dando de exemplo é que o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão envolvidos em investigações policiais. O do Senado, inclusive, é a segunda vez dele, mais uma ele vai pedir música no Fantástico. É possível esse país sair porque se a gente não tiver utopia, a gente perde a crença também, né? Como é que o senhor vê isso tudo, professor? Bom, primeiro, eu não vejo a minha crença da minha vida assim não é depositada nessas pessoas, então um conservador já começa por aí. Esse cenário que você montou, um cenário bastante utópico, né? Uma sociedade bastante problemática, parece um filme de ficção. É verdade, parece que não existe um negócio desse. Não existe, mas é isso aí. Então, como um conservador olharia para isso? Olharia pro Brasil, esse país distante chamado Brasil, que não... A solução para as pessoas não está na política. As pessoas deveriam começar a olhar para si mesmas e tomar a rédea da sua própria vida. Parar, como diz um amigo meu, Bruno Garchagen, que é um autor de um livro chamado Pare de Acreditar no Governo. Pare de acreditar no governo. Acredite em si mesmo. Simples assim. Simples assim. Esquece esses caras não vão tocar sua vida, eles não vão responder para você o que você Mas como é que eu vou deixar de pagar imposto? Então como é que eu vou boicotar o governo? Esse é o problema. Quem ensina para nós, né, Luizinho? A gente conta aqui primeiro para 20 cidades e aí a gente vai repercutir essa história. Porque... Tem que continuar pagando os impostos. Então, não tem como. Como é que vai fazer? Imposto. Como é que vai fazer? Como é que vai fazer? É difícil isso. Eu não queria só contestar o conservadorismo, porque eu respeito. Eu diria que eu tenho uma natureza mais liberalista, por isso até quero ir na marcha que vai acontecer agora dia 13 aqui em Sorocaba, vai sair da Praça do Canhão, uma marcha pelo impeachment. Eu acho que além das pedaladas fiscais, ou seja, além do fato da Dilma e do governo ter cometido um crime de improbidade, um crime doloso, onde eles sabiam o que estava acontecendo, todos os outros escândalos morais estão levando ao povo que tem dinheiro não gastar, e se ele não gasta, não gira a máquina, se não gira a máquina, aí mais que aquelas classes que precisam mais ser assistidas, mais que elas vão pesar ainda em cima do governo, e o nosso Titanic tá igual no filme do Leonardo DiCaprio, né? Ele tá de pé assim, afundando, ele tá indo embora. Por isso que eu quero ir nessa passeata. Esse tipo de ação do povo, ir protestar na rua, isso funciona na prática, professor? Funciona desde que o povo não entenda que vai mudar o mundo por isso. Ele tem que mudar coisas que são absolutamente pontuais. Por exemplo, tirar esse governo corrupto. Mas não adianta fazer uma manifestação achando que o mundo vai se tornar um lugar melhor, porque não vai. Porque a questão é, você tira o poder, esse poder especificamente, como você mencionou bem, cheio de problemas de corrupção, que tem crimes estão sendo provados, né? Que o governo agora arrumou uma bancada aí, uma equipe de advogados para tentar livrar a sua barra, mas é isso aí, você tem que ser pontual. A sociedade civil, quer dizer, não a ordem política, mas a ordem de sociedade civil, mostrar sua indignação e tirar este governo especificamente daí do poder. Exato. Assim, agora não espere com essa ação que até seu porque quem tá chegando também não é tão bonzinho assim, né? Exatamente. Então não usa a capa, né? Exatamente. Não espere um salvador, um justiceiro que vai... Não, você tem que mostrar a sua indignação em relação a este governo especificamente,
pontualmente a estes problemas e não esperar disso que o paraíso aqui na Terra, que não vai acontecer. Gostei do bate-papo. Professor, pra gente já ir caminhando pra encerrar, eu queria que você passasse a mensagem que você passa visitando as universidades, visitando centros acadêmicos, as oportunidades que você tem. Qual é a mensagem que você deixa, principalmente para aquele jovem que já é um pouco descrente? O problema é que ele não é só descrente com o político, ele é vagabundão por natureza, porque ele cresceu nos últimos 12, 16 anos sendo amplamente assistidos. Como é que é convencer esse cara que ele precisa largar um pouquinho o todinho e precisa correr atrás da vida, professor? Cara, sua pergunta é sensacional, e é isso aí que pensa uma filosofia conservadora que visa, por exemplo, a liberdade. Liberdade existem dois problemas, que é um problema de autonomia e um problema justamente de não ser sofrer coerção da parte do Estado, por exemplo. Então o que eu diria para esse cara? Toca a tua vida, para de vagabundagem e vai pra cima, e para de depender desse governo, para de depender de qualquer governo, dependa de si mesmo. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem mínima, né? Que você tem. Você fala, foi assistido durante toda a sua vida, bom, agora não é mais, não é o governo que vai passar a mão na tua cabeça. Não, pelo contrário, né? Exatamente, vai só acho que se tem alguém que tá aqui tomando, né, Luizinho? Essa pessoa tá aqui desse lado do microfone. Todos nós, né, Luizinho? Muito bem lembrado. É macaquinhos. É verdade, a gente tem que bater palma ainda e sorrir. Mas você acredita, professor, que exista a possibilidade nessa van filosofia que a gente tem aí nos livros, de mudar a cabeça do brasileiro? Olha, boa pergunta também. A filosofia, conservadorismo não é esta van filosofia que está no livro. Justamente o contrário que o conservadorismo diz. Não é um planejamento de gabinete. O conservador olha para a vida das pessoas que estão aí trabalhando, a vida das pessoas que estão experimentando a sua própria vida na labuta diária, e não fazendo planejamento dentro de um gabinete dizendo o que as pessoas devem fazer. É a experiência acumulada que determina o que é a vida das pessoas. Até porque that's no free lunch, né? Não existe almoço grátis, né? Exatamente. Essa é a grande palavra do conceito norte-americano, do American Way of Life. Professor Francisco Razzo, R-A-Z-Z-O. Pode procurar no Facebook, tem esses canais, LinkedIn, tem essas coisas, professor? Tem o meu Face, que estou sempre por lá, debatendo, escrevendo, discutindo. E agora eu vou lançar em breve um site. Verdade? Tem nome já o projeto? Chama-se Petição de Princípio. Petição de Princípio. Tá pra sair ainda. Quando você fizer o lançamento, a gente retorna para bater mais um papo aqui. Pode ser, professor? Serão 4 escritores e vai ser um site muito bom. Petição de Princípios, gostei. Professor Francisco Razzo, procura o cara no Face, gente fina pra caramba. Um abraço, professor. Cara, obrigado para todos os ouvintes, bom trabalho aí e muito obrigado pelo convite. Maravilha, um forte abraço para você também. A gente chega no oferecimento do Pátio Cianê Shopping. Pátio Cianê toda quinta-feira tem o projeto Música na Praça, também Carrorama Fleet, tecnologia de controle para sua frota, a maneira mais inteligente de você reduzir custos. Saiba mais em www.carrorama.net. E também Cervejaria Burgman com o serviço Burgman Fest. Liga lá, 3218-1818.